Fala, galera do Conversas Sustentáveis, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui do nosso podcast e hoje o Wagner ganhou reforços, temos uma nova host, um novo rosto aqui desse podcast para quem está nos vendo pelo YouTube. Eu sou Carolina Ramires, para quem ainda não me conhece, já participei de um podcast há mais ou menos um mês aqui, volta alguns episódios que eu estou ali, e acho que eu fui promovida aqui pelo Wagner, porque além de convidada, hoje eu sou host aqui do podcast, já também tive o prazer de estar com vocês em 2 masterclass no nosso hub ali do Conversas Sustentáveis. Também já dei um microcurso ali sobre diversidade, então já tenho aqui uma certa bagagem aqui com Conversas Sustentáveis. Alguém já deve ter me visto aqui, alguns de vocês já devem ter me visto por aqui. E hoje, gente, Conversas Sustentáveis, além de ter uma nova host aqui, a gente também pegou um voo, cruzamos o nosso oceano, estamos chegando na Alemanha aqui para conversar com essa nossa super convidada, a doutora Luciane Vieira, que já tive o prazer de fazer um curso com ela, conheci a história dela e, enfim, me encantei pela didática, por toda a bagagem, todo o conhecimento dela e achei que seria uma super convidada para estar aqui conosco e trazer toda essa sólida experiência aí, já com mais de 20 anos trabalhando na área, seja na área acadêmica, né, estudando sobre isso e atuando diretamente com as empresas. A doutora Luciane também é doutora, né, pela Universidade Federal do Paraná e pelo Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. Usei todo o meu espanhol aqui agora. Apaixonada por sustentabilidade e ensinar pessoas. Também já foi professora titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, já tendo formado mais de 2.700 alunos. Também liderou projetos socioambientais premiados, com iniciativas colaborativas de múltiplos stakeholders. É profissional certificada pelo GR Standards, ou seja, um dos temas que a gente vai falar aqui hoje. É fundadora da empresa Plus ESG, onde capacita profissionais através de mentoria e assessora organizações. Autora do livro Checklist do ESG para pequenas e médias empresas. No final, a gente vai dar uma picadinha aqui se a gente consegue um cupom de desconto para quem está nos ouvindo aqui no podcast e também do treinamento Jornada ESG. Lu, com o perdão da intimidade aqui e da informalidade, eu vou pedir para que te apresente um pouquinho, conte um pouquinho dessa tua jornada nesse universo ESG, nesse universo da sustentabilidade. Ah, que bacana, que grande prazer estar aqui com você, Carol, também vou chamar de Carol, né? A Carolina, e a gente se conheceu ali alguns meses atrás, e fico muito honrada de ser a sua primeira convidada, você como a host aqui do Conversas Sustentáveis. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma alegria e uma honra poder estar aqui falando com vocês sobre um tema que faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu trabalho, né? E como a própria Carol falou, então eu venho trabalhando com sustentabilidade há 20 anos, agora esse ano de 2024, completo 20 anos de experiência com sustentabilidade. Então, vamos falar aí um pouquinho, né, sobre essa minha caminhada. Bem resumidamente, né, eu sou engenheira ambiental de formação, com mestrado e doutorado em engenharia ambiental. Como a Carol mencionou, meu doutorado foi parte na Universidade Federal do Paraná e parte no Conselho Superior de Investigações Científicas, na cidade de Barcelona, na Espanha. E hoje eu vivo com a minha família na cidade de Munique, na Alemanha, está fazendo 2 anos que nós estamos aqui, e atuo tanto no Brasil quanto aqui. Então, hoje, né, a Carol até comentou, eu cheguei ao cargo de professora titular pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e chegou o momento em que eu senti a necessidade de estar mais perto de mais pessoas e também mais próxima das organizações, e juntei, então, 2 temas, né, 2 áreas que são a minha paixão, que é a sustentabilidade, a pauta ESG, com o ensinar, né? Então, eu juntei ali todo esse meu conhecimento com aquilo que eu amo fazer, que é ensinar através da Plus ESG. A Plus ESG, ela é uma empresa onde a gente trabalha diretamente com outras empresas, através de consultorias e também através de mentorias para organizações e para pessoas que estão nesse processo de implementação da pauta ESG e também todas as práticas de sustentabilidade. Então, é assim que a gente atua. Que legal, que legal. Não tenho dúvidas que a gente vai ter, na verdade, uma aula aqui, não só um podcast. E, gente, hoje a gente vai conversar aqui, doutora Luciane, sobre o uso de frameworks para a construção de uma cultura de sustentabilidade. Então, como essas ferramentas e estruturas podem ajudar as empresas
para criar planos de ação, relatar e gerenciar os seus impactos e, de fato, construir internamente, né, externamente, essa cultura sólida e sadia na empresa, olhando para a temática ambiental, para a temática social e para a governança do nosso bom e velho ESG. E para começar, eu gosto sempre de começar pelo começo, né? O que são esses frameworks? Então, para quem está chegando aqui agora, quem está integrando essa carreira de sustentabilidade agora, quem está começando nesse universo agora, o que são esses frameworks? E, eventualmente, até para quem já atua nisso, mas não implementa, né, essas ferramentas, essas estruturas no seu dia a dia. E como que esses frameworks vão impactar o dia a dia das empresas, Lu? Então, assim, Carol, por que é tão importante a gente falar sobre essas metodologias, sobre esses frameworks, e por que eu defendo tanto isso? Porque se nós pensarmos o que seria o ESG, e principalmente, né, eu gosto de falar, assim como você disse, né, lá do comecinho, porque às vezes existe uma confusão entre, por exemplo, a gente atuar dentro de um setor ambiental ou dentro de um setor de responsabilidade social, como nós já vínhamos atuando, se a gente olhar aí para as décadas anteriores, né, as ISOs 14001, as ISOs de responsabilidade social, mas essa atuação dentro, aqui, tá, gente, aqui eu estou falando pensando dentro de uma empresa, dentro de uma organização, era muitas vezes uma atuação isolada, dentro de um setor. Então, nós tínhamos aquela pessoa X responsável por um setor, a pessoa Y responsável por outro setor. E o que o ESG ele quer trazer, e talvez essa seja a grande diferença, primeiro, na verdade, o ESG ele traz 3 pontos importantes, assim que a gente faz essa leitura de cenário, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto importante é essa transversalidade que o ESG exige. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes isso ainda acontece, até pela empresa quando ela procura a Plans ESG, ou então quando procura um dos meus alunos lá na mentoria e fala assim, olha, eu já faço gestão de resíduos, ou então, olha, eu estou preocupado com a saúde do meu colaborador, então eu já faço ESG. E, na verdade, não. Essas são práticas isoladas, são ótimas práticas que podem continuar acontecendo, devem continuar acontecendo, mas o ESG, ele exige muito mais dessa transversalidade, ou seja, a gente precisa caminhar por todos os setores, e mais ainda, eu arrisco dizer, arrisco afirmar, e até por um cenário que a gente vem acompanhando, né, a nível de Brasil, mas a nível de União Europeia também, essa cultura organizacional. Então, o ESG, ele deve ser uma cultura organizacional. Então, ele não deve acontecer apenas a nível de RH, apenas a nível de um setor, mas não, ele deve acontecer pensando que a gente precisa, primeiro, de uma liderança comprometida, né? Tanto que quando a gente pega, por exemplo, os relatórios de sustentabilidade, é um dos requisitos, já falando aí, né, em relação a esses frameworks. O primeiro requisito é liderança comprometida, porque vai mostrar que aquilo é uma cultura, aquilo vai mostrar que todas aquelas práticas, aqueles planos de ação, eles têm um valor para aquela organização a médio e a longo prazo. E a segunda questão que eu quero trazer, que eu levantei 3 questões anteriormente, é que além de precisar acontecer nesse formato transversal, ela precisa ouvir os seus stakeholders. Então, talvez esse ainda seja, inclusive, o grande diferencial da gente trabalhar com sistemas de gestão isolados, como nós havíamos trabalhando, mas que muitas vezes eram focados apenas da porta para dentro, e agora aqui no ESG, também falando de uma sustentabilidade corporativa, nós paramos para ouvir quais são as urgências, quais são as necessidades, o que é importante para o meu stakeholder. Mas, Luciane, o que é um stakeholder? Os stakeholders são as partes interessadas, ou seja, aqueles grupos de pessoas e de empresas que possuem uma relação de negócios direta com a minha organização, uma relação de negócios que é constante e que ela precisa acontecer,
porque se ela não acontecer, eu gero algum tipo de risco para a minha organização. Então, eu trago aqui esses pontos: a transversalidade, esse relacionamento com os stakeholders, ouvir esses stakeholders, né? E também essa multidisciplinaridade, porque a gente precisa trabalhar ali todos esses colaboradores, todas aquelas pessoas também que estão dentro da organização, eles precisam conhecer isso, né? E principalmente esse comprometimento da alta liderança. Não, tanto é a necessidade do comprometimento da alta liderança, dizer quase que um top-down, assim, essa cultura ESG. Quando a gente olha os relatórios de sustentabilidade, eles geralmente iniciam pela carta do CEO, pela uma manifestação da alta liderança da empresa, justamente para começar essa jornada dizendo, olha, isso é um compromisso da alta liderança, isso é um compromisso da gestão, tanto assim é que está aqui a nossa oportunidade máxima, vamos dizer assim, começando esse documento, né? Então, isso fica muito evidente, porque justamente é o documento formal que a gente tem ali, quando a gente fala do ESG, eu sempre costumo dizer que a governança é a nossa base e é o nosso norte, né? Então, se isso não faz parte da nossa governança, sérios fatores, ações, projetos, políticas, tudo essa grande nuvem do ESG não faz parte, não está na nossa governança, o resto fica muito frágil, né? A gente tem uma fragilidade muito grande nas ações ambientais, e aí muito provavelmente a gente vai estar falando de fato ações isoladas, ações pontuais, ações que acontecem por iniciativa de alguém, né? E geralmente é alguém que é um pouco mais engajado no tema, a gente resolve levantar essas ações e essas bandeiras da empresa. E aí, eu queria que quais são esses principais frameworks que a gente tem hoje disponíveis no mercado? O que mais as empresas estão? Então, um padrão hoje, a gente tem alguns principais, entre aspas, ou isso vai depender muito da onde a gente está? E eu digo aqui no nosso mapa mundi, né, no hemisfério norte, no hemisfério sul, ou se de fato isso depende muito do nosso setor de atuação enquanto empresa. Olha, Carol, na verdade, o que vai depender novamente é a necessidade que a organização tem com essas relações de negócios. Então, talvez, quem diga para a sua organização qual framework utilizar, não serei eu, não seria a Carol, né? Não será a Carol, será o teu stakeholder. Então, o stakeholder é que vai levantar essa necessidade. Tá? Agora, mas o meu stakeholder, ele não entende, ele também não sabe, ok? Então, neste caso, nós temos frameworks que eu posso citar como exemplo, que são os frameworks mais utilizados. Por exemplo, os padrões GRI são os frameworks utilizados pelas 250 maiores organizações no mundo. E hoje, 75%, quase 80% das organizações que desenvolvem relatos de sustentabilidade, que têm essas preocupações, relatam com o GRI. Isso a nível de mundo, ok? E isso, inclusive, está cada vez maior, essa porcentagem. Por quê? E por que eu também defendo esse relatório com base no GRI? Primeiro, porque ele já é o mais relatado, né? Pela grande maioria das organizações, inclusive pelas maiores organizações mundiais. Ele traz um formato muito didático, muito simples, depois que você entende como executa ele, isso também traz transparência. E você tocou num ponto importante, que é a relevância da governança. E relatar com frameworks, fazer uso de frameworks, faz parte de uma governança. Por quê? Um dos critérios que nós temos para executar a governança é justamente a transparência. É justamente mostrar as responsabilizações, quem faz o quê, como que é feito, quem são esses comitês, esses conselhos, quais são esses planos de ação, quais são essas ações, quais são as metas da empresa em relação à sustentabilidade. E tudo isso a gente tem a oportunidade de mostrar para os nossos stakeholders através dos relatórios formalizados. Agora, cabe a nós, como consultores,
do ESG e da sustentabilidade, né, eu brinco que nós todos somos consultores, sejam autônomos, empresários, ou aquelas pessoas que estão dentro de uma organização. Também são eles os consultores de sustentabilidade, que tem, eu falo até que a gente tem uma certa obrigação de mostrar para essa liderança, de muitas vezes até ensinar, falar, olha, existem esses frameworks, existe um formato. Sabe por que eu estou falando isso, Carol? Porque, inclusive, eu tenho exemplos dentro da minha mentoria, né, de profissionais que estão atuando e que falam assim, mas Lu, eu fui falar para o meu gestor sobre o GRI, eu não fazia nem ideia, não sabia nem que existia, mas a gente tem um relatório ano passado que agora o cliente não está aceitando. Aí eu falo assim, ok, me traga esse relatório, eu quero dar uma olhada. É um relatório sem padrão nenhum, é um relatório que mostra somente práticas isoladas que talvez a empresa nem fazia direito, mas queria ter esse relatório ali para dizer que faz alguma coisa. Aí chegou um ponto que o cliente falou, não, mas espera aí, esse relatório não me serve de nada. E aí, mais um ponto importante. Por quê? Porque o stakeholder, esse stakeholder, que é um cliente, nesse caso, que eu estou trazendo aqui, fala assim, ele já conhece os padrões. Ou seja, ele também é muito mais exigente. Ele fala assim, olha, esse formato de relatório não me serve de nada. Eu quero um padrão, eu quero que você me traga os planos de ação, as sequências de ações, quem são os responsáveis, quais são as metas. Então, é mais um momento, é mais uma forma da gente trazer essa transparência. Ok? Mas eu posso levantar assim, olha, mas a minha empresa, ela é pequena, eu só quero atender aqui a minha comunidade, ai, mas padrão é coisa para empresa grande. Ok, você pode trabalhar nesse formato, você pode, não tem problema algum. Porém, vai chegar o momento que aquele teu cliente, ele vai exigir algo mais padronizado. E aí, quando chegar esse momento, muito provavelmente você vai ter que refazer tudo o que você vinha fazendo até aquela data. Então, por que não já começar fazendo aquilo que eu vou dizer até que é o correto? Né? Por quê? Porque você traz a transparência, você atende a governança e você mostra aquilo que você está fazendo. O que é um relatório padronizado? Um relatório padronizado, ele é passível de uma auditoria, ele é passível de uma certificação. Então, ele também gera muito mais valor para aquela organização. Então, se eu posso ter tudo isso, ser auditável, receber uma certificação mostrando o meu compromisso com a sociedade em relação à pauta ESG, por que eu vou fazer algo de qualquer jeito que também não vai me gerar nenhum valor, não vai gerar nenhum valor para a minha empresa? Entende? Sim, então a gente pode dizer que basicamente usar esses frameworks é estabelecer um padrão, não só de atuação, mas também um padrão de governança. Né? E esse padrão, ele segue sendo o mesmo em qualquer lugar do mundo. Obviamente que a gente muda no máximo a língua que está sendo relatado, mas basicamente a gente consegue comparar relatórios, né? Que eu acho que esse é o nosso... Você facilita, né? Essa comunicação, você facilita essa comunicação e não é só a questão de você ter algo padronizado, no sentido de que, agora eu tenho um padrão, esse padrão ele não é meu, ele continua sendo do GRI, porque o GRI, por exemplo, no caso do GRI, né, ele traz 9 requisitos, ou seja, todo mundo que relatar com o GRI, comunicar que está relatando com o GRI, vai ter que seguir, no mínimo, esses 9 requisitos. Ele pode fazer a mais, mas ele segue esses 9 requisitos. E agora até, né, eu falei bastante do GRI, mas existem outros. Nós temos os relatórios SASB. Os relatórios SASB, na verdade, eles são relatórios de comunicação financeira. Então, eles são relatórios para mostrar os investimentos em relação às questões da sustentabilidade também. Então, um relatório financeiro, ele é um pouco diferente do relatório GRI, porque o relatório GRI, ele é focado nas ações voltadas para a sustentabilidade. E o relatório SASB, ele é um relatório financeiro, mas com tudo que tem relação com as ações da sustentabilidade. E ali a gente vai incluir também o que a gente chama de IFRS, o S1 e S2, que é onde a empresa vai mostrar, inclusive, as suas ações para diminuir o risco climático. Então, ela coloca ali também. E o SASB, né, talvez muitos
de quem está nos ouvindo aqui já sabe que, a partir do próximo ano, as empresas de capital aberto, ou seja, as empresas que estão na B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira, precisam, obrigatoriamente, possuir, então, esse tipo de relatório, esse relatório SASB. Okay? E a gente tem muitos trabalhos em conjunto. Por exemplo, a Natura é um exemplo de que relata com o GRI e SASB. Né? Então, por quê? Porque aí você junta esse relatório, essa transparência para o stakeholder das ações voltadas para a sustentabilidade e junta com o relatório das finanças em relação às ações da sustentabilidade. Então, você meio que completa ali essa transparência, essa comunicação para os stakeholders. Não, legal, muito legal. E é legal, tu tocaste num ponto que eu acho que é super importante, assim. Porque a gente, enquanto empresa, né, olhando pela ótica da empresa, sentando na cadeira do dono da empresa, do empresário, a gente começa de um lugar, né, e não necessariamente eu vou começar com uma grande empresa, com muitos funcionários, com faturamento, com uma receita gigantesca. Então, a gente vai começando e começar, de novo, né, perdão da redundância, começar pelo começo, e aqui fica aquela coisa, o ovo ou a galinha, né, quem veio primeiro, usar frameworks ou já começar a implementar ações, ainda que de maneira isolada, para a gente poder engatinhar e, de fato, dar esses primeiros passos em prol da sustentabilidade. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como que a gente pode, enquanto uma pequena empresa que não tem condições de implementar esses frameworks, e na verdade não tem nem, vou dizer, muito corpo, né, para relatar, não tem condições de pagar para alguém fazer todo esse plano de ação conjunto e pensado, mas como que essas empresas que já querem nascer com essa sustentabilidade ou já estão pensando em ações ESG ou ações de sustentabilidade, como que elas podem adotar parte desse padrão e pelo menos facilitar esse caminho para lá na frente? Bom, agora é a hora, sim, da gente implementar uma política de ser uma empresa com um nível de maturidade mais avançado. Como que ela começa essa jornada? Assim, algumas dicas, alguns insights para quem está iniciando, que ainda é uma pequena empresa, que não tem condições muito amplas de fazer um investimento alto em ESG, mas já quer, enfim, começar a ter essa caminhada mais madura. Ah, legal, Carol. Ótima essa tua pergunta, porque a gente também, às vezes, cria esse monstro, né? Um padrão, mas a minha empresa é pequena, eu não tenho como investir e tudo mais. Agora, o que dá para a gente fazer desde o comecinho é escute os seus stakeholders. Faça um levantamento de quem são os seus clientes, qual que é o banco que você se relaciona, quem são os seus fornecedores, quem são os seus colaboradores. Então, e aí você precisa ouvir esses stakeholders. O que, de fato, é importante para os meus stakeholders, aqueles stakeholders que eu estou trabalhando continuamente, e, novamente, caso eu não atenda, gere algum tipo de risco financeiro, inclusive, para a minha organização. Por isso que eu coloco aqui também bancos, né? Porque muitas vezes a empresa ela vai precisar de um financiamento, né? A taxas menores, a gente sabe que tem muitos bancos aí que já estão colocando taxas menores para quem já tem um trabalho voltado para a sustentabilidade e tudo mais. Então, assim, escute os stakeholders antes de implementar qualquer prática. Por quê? Mesmo que você comece pequeno, até inclusive ontem eu participei de uma aula do setor de turismo, né? E a gente estava conversando sobre isso. Porque muitas vezes, a metodologia é a mesma, é isso que eu estou querendo dizer. O trabalho, ele vai mudar apenas a dimensão, mas a metodologia, ela é a mesma. Então, primeiro a gente escuta os stakeholders, a gente identifica eles, escuta eles, e para cada um dos eixos, a gente vai ter temas que são muito, até eu diria, repetitivos, né? Que eu gosto de falar que são os temas core para cada um dos eixos. Por exemplo, você sempre vai ver empresas que trabalham com sustentabilidade falar de mudanças climáticas, porque é uma temática global, é uma urgência global. Então, quem está preocupado, está sempre trabalhando, buscando alternativas e práticas para diminuir as emissões de gás de efeito estufa e colaborar aí para essa resiliência climática, né? Para a gente trabalhar em cima da resiliência climática. Então, a gente escuta os stakeholders, a gente aplica temas dentro de cada um dos eixos, dentro da minha dimensão, dentro da minha característica
como empresa. E aí depois, conforme a gente for crescendo, a gente repete essas perguntas, a gente trabalha novamente com esses stakeholders. E aí, o que é isso, Carol? Tudo isso que eu estou falando faz muito parte da materialidade, né? A temida materialidade. Porque a materialidade nada mais é o que são temas materiais. Temas materiais são ações que a minha organização executa que causam ou podem vir causar algum tipo de dano à sustentabilidade, algum tipo de impacto à sustentabilidade. E aqui eu falo sustentabilidade nas suas 3 formas: ambiental, social e econômica. Sim. Então, quando eu escuto os meus stakeholders, eu já vou direto para essa materialidade. Então, tudo que eu for fazer, eu já vou atendendo eles. Então, você percebe... Importante, né, para o meu cliente, para o meu fornecedor, para o meu prestador de serviço, para o meu colaborador, já vou conseguir enxergar aquilo que para ele de fato importa, né? Então, só complementando aqui, quando a gente olha que tem diferentes frameworks, né? Então, eles vão atacar frentes diferentes. Se eu pegar no SASB, por exemplo, ele está pensando uma parte financeira, eu tenho outros que vão falar sobre o mercado de carbono, etc. Eu já vou entender qual é o direcionamento que eu vou dar com base naquilo que é importante para quem está no meu redor, ali, quem está no meu círculo de relações, né? Então, se para a minha comunidade, o meu setor de atuação, a questão do mercado de carbono é um mercado importante, não adianta eu querer olhar para outra certificação, para outro framework que não fale sobre o mercado de carbono, porque talvez eu esteja descolado da minha realidade, né? Ou da minha necessidade naquele momento. Até aqui só vou fazer um parênteses, porque você falou de mercado de carbono, né? E o mercado de carbono, ele é assim, pequenininho, quando a gente pensa em relação ao ESG. Ele é uma partezinha dentro de mudanças climáticas, dentro do E, né? Dentro do environmental ali. Então, muitas vezes, para aquela organização, falar de mudanças climáticas, trabalhar em cima de inventários de gases de efeito estufa, e aí só depois ir para o tal do mercado de carbono, né, que é uma outra temática, é importante. E para organizações isso não faz sentido naquele momento, você entende? E por isso também que quando a gente fala de frameworks, de relatórios de sustentabilidade, é que eles devem acontecer anualmente, bianualmente, né? E não acontecer esporadicamente. Por quê? Porque essas relações de negócios, elas são muito dinâmicas. Elas mudam muito. Então, hoje, a minha organização, ela atende uma necessidade. Daqui 5 anos, muito provavelmente, ela vai atender a outras necessidades. Então, por isso que a gente tem que estar sempre ali ouvindo esses stakeholders. E quando você escuta eles, você já trabalha em cima daquelas necessidades. Depois, relatar fica fácil. Por quê? Todas as tuas metas, as tuas ações, as tuas políticas, né? Porque política de sustentabilidade, ela não é uma só, elas são várias. As tuas políticas, os teus programas de ação são voltados para aquelas necessidades daqueles stakeholders que têm as relações de negócios. E aí tu já constrói esse plano de ação, vamos colocar assim, num plano macro, né? Considerando alguns fatores ali daquele framework, né? Então, tu já vai direcionando até a linguagem, porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Se eu vou utilizar o framework A, B ou C, eu também tenho que adequar a minha linguagem para não ficar uma coisa muito dissonante, né? Então, assim, para ficar fácil de eu entender que aquela meta está relacionada àquele ponto que está lá naquele framework específico, que faz parte de um tema específico de algum relatório. Então, que isso fica fácil até para quem internamente, que eu acho que quando a gente fala de cultura, tem que ser factível para todo mundo, né? Então, não adianta se a gente faz uma coisa que fica muito diferente do que está dizendo lá no relatório. E às vezes é terminologia, né? A palavra, fazer uma adaptação para que fique uma linguagem acessível para todo mundo e entendível para todo mundo. Porque, e quando a gente fala de cultura de sustentabilidade, não adianta a gente ter só lá, enfim, dentro da sala do CEO, dentro da sala da direção, isso muito claro, e a gente vai descendo, ele vai escalonando a informação e a gente vai perdendo o que é esse conceito, né? Então, quando isso fica muito claro para toda a organização, me parece que fica muito mais fácil da gente ter essa cultura em prol de uma sustentabilidade, em prol do ESG, porque de fato está todo mundo alinhado, né? Porque para mim é uma coisa que é muito estranha, eu vou colocar assim, quando a gente entra numa organização, a gente fala com a alta liderança, lá tá tudo muito claro, o que é GRI, o que é SASB, o que é... Tranquilo. E daí a gente vai conversar com quem eventualmente vai aplicar aquela meta no dia a dia que a gente falou lá dentro,
A pessoa nem sabe, muitas vezes, o porquê que ela está fazendo isso, qual vai ser o objetivo, como que ela tem que relatar. Então, a importância da gente divulgar e difundir alguns conceitos na organização, né? E aí eu queria entender um pouquinho da tua experiência, como é que as empresas têm difundido isso internamente? Óbvio, muitas delas têm já um setor ali, ESG, um setor de sustentabilidade, um departamento específico para isso, que vai, de fato, encabeçar todas essas ações e vai direcionar isso. Mas como que dentro das empresas a gente pode fomentar o debate e tirar um pouco acho que dessa máscara e desse peso, porque parece que é uma coisa muito distante, no geral, né? Então fica lá no setor do ESG, o setor da sustentabilidade, e aí o restante das pessoas nem sempre está tão familiarizado com esses frameworks ou por que a gente está usando determinada linguagem ou fazendo alguma ação de determinada forma. Como que a gente pode tornar isso mais familiar e acessível e factível para todo mundo? Olha, para isso que a gente trabalha, o que a gente chama de engajamento dos stakeholders. Então, esse engajamento não é só soltar lá a política. Bom, as políticas, né, para quem está acostumado com sistemas de gestão, o que faz uma política? A política, ela comunica, ela coloca a missão, ela coloca as metas, porque a política ela tem que ser também mensurável, ela tem que ter data, ela tem que ter valores. Então, esse processo que você fala, que você chama de comunicação, na verdade, a gente tem que estar sempre trabalhando esse engajamento dos stakeholders. E aí a gente começa da porta para dentro, a gente começa com os nossos colaboradores, mas, Luciane, como que eu vou engajar? O engajamento, gente, é um relacionamento. E como que a gente mantém um relacionamento? Você vai, primeiro, essas pessoas, elas não vão, antes disso tudo, né? A gente não vai simplesmente fazer um levantamento de perguntas e mandar para esses stakeholders. É lógico que as respostas vão vir, assim, uma coisa horrorosa. Eu preciso capacitá-los, eu preciso mostrar para eles cada um desses temas, a importância, como que isso é colocado na prática. Então, eu sempre a gente sempre trabalha com as organizações, olha, nós vamos fazer workshops, reuniões, e-mails semanais, então você tem que estar sempre ali em contato. Por isso que eu falo que o engajamento, ele chega a ser um relacionamento. Teve uma palestra que eu dei que eu falei assim, que o stakeholder é carente, uma moça riu, né? Falei assim, carente por quê? A gente tem que olhar o stakeholder como carente. Por quê? Porque ele precisa sempre desse contato. A gente tem que estar sempre lembrando, a gente tem que estar sempre chamando, sempre fazendo eventos, sempre mostrando aquela necessidade. Porque eu sempre parto da premissa que nós não gostamos daquilo que não entendemos. E isso é muito fato, desde quando a gente é criança, né? Eu lá criança estudava física e odiava física, até que chegou um professor que me explicou de um jeito que eu entendia e eu passei a amar e cheguei aí para engenharia. Então, por quê? Porque ele me fez entender. Nós não gostamos daquilo que nós não entendemos. E muitas vezes a organização, ela peca por isso. Porque ela acha que isso é bobagem, ela acha que vai fazer um evento lá só mostrando que começou e dali 6 meses faz outro. Mas não, a gente precisa desse engajamento. E o engajamento é como se fosse um relacionamento de uma amizade ou de uma relação entre um casal. Você tem que estar sempre ali com esse contato, com essa comunicação, né? Então, a gente trabalha muito esse engajamento dos stakeholders. Primeiro, você mostrando como é que faz, mostrando o que é, mostrando como será feito, até para a gente tirar um pouco desse monstro, porque trabalhar com framework não custa nada a mais do que muitas pessoas até podem imaginar, né? Mas é uma metodologia. E quando você tem uma metodologia de trabalho, inclusive as pessoas ficam mais engajadas, porque elas sabem o que elas vão fazer. Elas entendem aquilo que elas vão fazer. E muitas dessas metodologias, elas já são escritas num formato muito mais didático para que qualquer pessoa consiga executar. Então, seria muito isso, sabe? Trabalhos com reuniões, workshops, minicursos, palestras, então tá sempre ali trazendo essas dinâmicas, né? Para mais do que você levar o conhecimento, mas também mostrar que aquilo é possível e que aquilo continua fazendo parte da cultura da organização, passado meses ou anos. Legal. Antes da gente seguir aqui, queria fazer um agradecimento especial
a nossa patrocinadora, a Elísia, é uma empresa fundada em 2015 com mais de 1.300 clientes, atuando em soluções voltadas ao mercado de energia fotovoltaica, desde usinas de grande porte e alta produção, para quem está no Mercado Livre, e até também um backup com baterias e projetos residenciais. Para saber mais, pode acessar o site da Elísia, que é elisia.com.br, ou falem com eles através do e-mail contato@elisia, ou ainda pelo Instagram, @Elisia Energia Solar. Deixa seu contato e dizer que eu vi o anúncio aqui no nosso podcast, agendar uma conversa com o pessoal. Eu tenho certeza que a Elísia vai te ajudar a transformar a energia da sua casa, da sua empresa. E se porventura também já pediu um desconto lá, o Wagner falou isso no outro podcast, vou usar aqui também. Espero que depois a Elísia não brigue conosco. Mas, Lu, queria entender assim, um outro ponto, né? A gente falou aqui já de como implementar, de pequenas empresas, grandes empresas, de como fazer esse engajamento, que de fato é sim um relacionamento que a gente tem que alimentar isso, essas informações e tudo aquilo que a gente... Caiu o seu som, voltou. Voltou. Caiu o seu som, agora voltou. Acho que deu? Deu, melhorou. No ao vivo é assim, né? Então, espero que não tenha cortado muito aqui. Mas, recapitulando, né? A gente passou aqui por alguns pontos, então a gente entendeu como que funciona o uso de frameworks em pequenas empresas, como que podem começar nessa jornada em prol da sustentabilidade a partir do uso desses frameworks, como que grandes empresas hoje, inclusive, já estão, não só podem começar, mas algumas já estão obrigadas a utilizar algum desses padrões no seu dia a dia, nos seus relatórios, e como engajar todos os stakeholders, os colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros, etc., que de fato é esse relacionamento constante que a gente precisa alimentar uns aos outros, com informações, com atualizações, e a gente precisa trazer isso sempre em mente, né? Quando a gente não enxerga algo, não é palpável, para a gente vai ficando lá embaixo da gaveta, a gente esquece, né? Só pensar no nosso guarda-roupa, quando fica uma blusa lá no fundo, às vezes parece que a gente ganhou uma blusa nova quando a gente acha ela. Então é basicamente isso, né? A gente precisa ter isso muito em mente para não esquecer e não deixar isso lá para o final, embaixo da gaveta, na nossa última lista de prioridades. E aí, especialmente quando a gente olha para uma empresa, alguns assuntos a gente tem muito presente, né, na alta liderança, a gente tem algumas temáticas muito na rotina de CEOs e alta liderança, mas quando a gente vai descendo, alguns temas eles vão se perdendo ao longo do caminho, e às vezes aquilo que para alguns é tão importante, para outros, na correria do dia a dia, isso perde ali 1 grau ou 2, sabe? Estou nem falando aqui, obviamente, empresas listadas que têm a obrigação pela Braskem, né? Não estou te ouvindo. Alô? Agora sim. Alô? Agora sim, perdão. Parou? Tá me ouvindo? Tá bem baixinho. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, eu tirei o microfone aqui, vamos ver se vai. Queria entender qual é o risco que as empresas correm quando elas não adotam nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de diretriz, nenhum tipo de padrão aqui no nosso de frameworks, aqui que elas não utilizam, enfim, esses padrões no seu dia a dia. E não estou falando aqui, obviamente, de empresas listadas em bolsa que têm uma obrigação já pré-determinada pela CVM, pela B13, então, de empresas limitadas, que não são SAs, enfim, grandes empresas, mas que não são listadas em bolsa. Qual é o risco, quais são os principais desafios que ela vai encontrar se ela não utilizar desses padrões no seu dia a dia e não utilizar desses padrões para relatar? Olha, Carol, quando a gente faz uma leitura do cenário, né, observando até, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, semana passada, inclusive uma pessoa que trabalha dentro do mercado de carbono aqui na União Europeia. Então, quando você analisa esse cenário atual de União Europeia cada vez mais restritiva, cada vez colocando mais atendimentos ali para regularizar toda essa questão da sustentabilidade, vou falar da sustentabilidade no geral, e que isso respinga, obviamente, nas relações de mercado, nas relações de negócio
com o Brasil, e nós já temos também ali toda a taxonomia da União Europeia, a taxonomia brasileira que saiu no final do ano passado, e então nós percebemos, até algumas pessoas gostam de falar que o ESG é uma onda, e se for uma onda, analisando esse cenário, né, bem friamente, e bem assim, realisticamente, nós estamos no comecinho da onda. E cada vez essas restrições, elas vão aumentando. Ou seja, o que acontece quando uma organização faz a opção de não usar framework? Tudo bem, às vezes é uma organização pequena, às vezes até média. Eu já atendi aqui, dentro da minha mentoria, né, entrou uma profissional, a organização que ela está atuando, tem 8.000 colaboradores. E não queria usar framework, não tinha uma estrutura de governança, por exemplo, estruturada. Então, hoje não, hoje ela já tem, hoje ela já construiu materialidade, hoje ela já está ali com a governança bem estruturada, né, e tal. Mas, então, o que acontece? Às vezes a gente acha que é só a realidade do pequeno, e nem sempre é, muitas vezes é também do médio e do grande. Então, o que acontece? O risco é de você não atender. E muitas vezes esse risco ele é financeiro. Eu poderia falar aqui do risco climático, do risco ambiental, né, do risco social, que é muito grande também, mas existe um risco financeiro muito grande. Hoje nós temos organizações, por exemplo, que têm relatórios de sustentabilidade no site que já estão tirando, porque coloca lá que usa framework, mas quando na verdade não está usando, e estão sofrendo processos, estão sendo processadas. Então já estão retirando. Então quer dizer, qual é o risco que a empresa quer correr? Por exemplo, de ter o seu nome vinculado a um fornecedor que tem um trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, todas essas questões, né, que quando a gente fala de ESG, não é só o atendimento a padrões, mas principalmente a gente ficar muito antenado a todas essas ações dos meus colaboradores, dos meus fornecedores, ou seja, novamente, né, até sendo um pouco repetitiva, desses stakeholders, né, que são essas pessoas, essas empresas que têm uma relação de negócio. Então, pensando nisso, por isso que a gente sempre fala, mesmo que você comece sem usar framework, comece ouvindo os seus stakeholders, porque aí sim eu posso dizer que mesmo que você esteja fazendo de pouquinho, devagar, com pequenas práticas, ao menos você está indo no caminho certo. Agora, eu adotar pequenas práticas, porque são as que eu quero naquele momento, não é fazer ESG. Que quando eu não escuto stakeholder, eu não estou fazendo ESG, não estou fazendo sustentabilidade. Estou fazendo boas práticas, né, no dia a dia, é isso. Exato. Uhum. Boas práticas para a minha empresa, para a minha organização. Só isso. Antes da gente está quase aqui indo para os finalmente, nos encerrando aqui no nosso podcast, queria também fazer um agradecimento à Trechinha, nossa outra patrocinadora, que é uma empresa especialista em gestão de resíduos e logística reversa, e atua com grandes corporações como a Red Bull, Alpargatas, iFood, L'Occitane, Nestlé, Nike e tantas outras, em todos os estados do país, focando no impacto social, rastreabilidade e gestão unificada. Se você está buscando uma empresa referência no assunto de resíduos que pode unificar a gestão, desde os recicláveis até perigosos, consegue capacitar os atores envolvidos, que é muito que a gente estava falando aqui, né, da importância desse engajamento de todo mundo, rastrear todo o impacto positivo gerado com as devidas documentações, de novo, né, uso de frameworks aqui, relatórios, e entregar dados claros através do sistema simples e intuitivo para uma gestão adequada. Entre em contato com o time da Trechin, que terá todo o prazer de atender vocês. E é só mandar um e-mail para o contato@Trechin, deixar o seu contato e avisar que ouviu o anúncio aqui no nosso podcast para agendar um bate-papo com especialistas do time da Trechin. Doutora Luciane, já se encaminhando para o final, queria te pedir aqui um último insight, uma última palavra para quem está nos ouvindo, que está entendendo a importância desse uso de frameworks aqui na sua empresa, enfim, ou que seja, consultores, né? A importância de adotar esses frameworks, não insistir não é uma boa palavra, né? Mas que, de fato, gerar esse engajamento para que as pessoas entendam a importância desses frameworks, desses padrões, dessas diretrizes para as empresas. Eu diria que olhe para a sua organização, olhe para a sua comunidade e adote tanto a ESG quanto a sustentabilidade como uma cultura organizacional.
como algo que você vai fazer desde a compra de uma caneta, a contratação de pessoas, a escolha de um fornecedor. E aí, mais uma vez, a gente está no caminho certo, a gente adotar isso como uma cultura organizacional e não práticas isoladas. Esse Legal. E quem quiser te encontrar, quais são tuas redes sociais, site, enfim, LinkedIn, os teus contatos, doutora Luciane? Eu estou tanto no Instagram quanto no LinkedIn com @Luciane Vieira, ESG. E lá no Instagram, em específico, eu estou sempre colocando conteúdos, informações, tanto de mídia, mas tanto daquilo que a gente acredita que é o que traz realmente transformação. E o nosso foco também é atuar e ajudar as pessoas nessa transição de carreira para quem busca trabalhar com a sustentabilidade e o SG. Legal. Tu tem site também? Tem o site, mas ele está também vinculado ao Luciane Vieira ESG, e tem os links lá, a pessoa pode acessar, né, tanto o nosso e-book, quanto o treinamento, ou aplicar para a mentoria, então está tudo vinculado lá no nosso Instagram, Luciane Vieira ESG. Show de bola, depois vou pedir o nosso cupom de desconto aqui para os produtos. E quem quiser seguir acompanhando aqui o Conversas Sustentáveis, pode seguir no @Conversas Sustentáveis no Instagram, ali também tem os links para o site, para o hub do Conversas Sustentáveis, que vai poder acompanhar esse podcast e tantos outros, que esse é o primeiro podcast, ou pelo menos um dos primeiros que se tem notícias, podcasts de sustentabilidade para as empresas no Brasil. E lá no nosso hub também tem uma série de outros conteúdos que vão contemplar e completar essa formação de sustentabilidade ESG e nos ajudar a tornar esse assunto cada vez mais factível, cada vez mais presente, cada vez mais acessível para todas as pessoas e desmistificar um pouco dessa grande mística que tem por trás de alguns assuntos. Doutora Luciane, muitíssimo obrigada por essa aula. Acho que ficou muito claro aqui para todo mundo a importância do uso desses frameworks e como que a gente constrói essa cultura de sustentabilidade a partir de padrões e diretrizes e que a gente torna isso um padrão acessível para todo mundo, né? Literalmente. Então, o mesmo padrão que a gente utiliza aqui, a gente consegue identificar em outros países do mundo. Muito obrigada por trazer a tua experiência, tanto quanto consultora, como professora, enfim, acadêmica da área que estuda isso já há mais de 20 anos. Muitíssimo obrigada e uma boa semana a todos. Obrigada, Carol, obrigada pela oportunidade. E quero deixar aqui também que quem entrar em contato com nós, falar que assistiu aqui ao podcast Conversas Sustentáveis, a gente também acrescenta ali um cupom de desconto para o treinamento ou para o e-book que auxilia aí as pequenas e as médias organizações, tá bem? Legal. É só entrar em contato com nós por lá que a gente consegue também um valor especial. Muitíssimo obrigada, gente. Até mais, até a próxima. Obrigada, Carol.